Nem sempre o maior perigo é estar no lugar errado. Às vezes o problema é quando o lugar errado já entrou dentro do coração. Olá, que a paz de Deus esteja com você. Antes de continuarmos, pare por um momento, respire fundo e permita que esta palavra alcance o seu coração. Seja muito bem-vindo ao canal Deus Meu Refúgio Diário, um espaço onde todos os dias buscamos descanso, esperança e direção na palavra de Deus. Gênesis 19, 1 ao 38, versículo 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Versículo 2. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés. E de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Versículo 3. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete, e cozeu bolo sem levedura, e comeram. Ló demonstra hospitalidade e respeito, assim como Abraão havia feito antes. Porém, existe uma diferença importante. Abraão estava em um ambiente de paz. Ló estava no meio de Sodoma. Isso nos ensina que uma pessoa pode manter alguns valores corretos e ainda assim permanecer em lugares perigosos espiritualmente. Ló já estava sentado à porta da cidade, posição ligada à influência e convivência constante com aquele ambiente. Aos poucos, ele havia se acostumado com aquilo que antes deveria causar desconforto. Esse é um dos maiores perigos espirituais: normalizar o que destrói. Mesmo assim, vemos a misericórdia de Deus chegando até Ló. Os anjos entram em sua casa, mostrando que o Senhor ainda alcança pessoas em ambientes difíceis. Talvez hoje existam áreas da sua vida onde você se acostumou com coisas que estão enfraquecendo sua fé, sua paz e seu propósito. Deus ainda envia alertas antes da destruição. O céu continua chamando pessoas para fora de lugares que parecem normais, mas que lentamente estão consumindo a alma. Se você deseja discernimento para sair do que faz mal, escreva: Senhor, abre meus olhos nos comentários. Versículo 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. Versículo 5. E chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que ativieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Versículo 6. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. Versículo 7. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. A maldade de Sodoma já havia alcançado toda a cidade. O texto mostra pessoas de todas as idades unidas em corrupção e violência. Isso revela o quanto uma sociedade pode se afastar de Deus quando o pecado deixa de causar temor. O problema de Sodoma não surgiu de repente. Pequenas concessões abriram espaço para uma escuridão cada vez maior. Lo fecha a porta atrás de si. Essa imagem é forte espiritualmente. Existem momentos em que precisamos proteger aquilo que Deus colocou dentro da nossa casa, do nosso coração e da nossa mente. Nem tudo pode ter acesso livre à nossa vida. Hoje também existem influências tentando invadir valores, destruir princípios e enfraquecer consciências. O que começa pequeno pode se tornar destruição se não houver vigilância. Ló tenta impedir o mal, mas já estava cercado por um ambiente completamente corrompido. Isso mostra como permanecer tempo demais em certos lugares pode nos colocar em situações perigosas. Talvez Deus esteja te mostrando hoje que algumas portas precisam ser fechadas antes que algo destrua sua paz espiritual. Quem protege o coração evita muitas dores futuras. Se você deseja discernimento para fechar portas erradas, escreva: guarda meu coração, Senhor, nos comentários. Versículo 8. Eis aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens.
Fora, vó-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Versículo 9. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Essa é uma das partes mais difíceis e dolorosas do capítulo. Ló tenta proteger os visitantes, mas sua decisão revela o quanto viver em Sodoma já havia afetado sua percepção e seus limites. Ambientes errados podem distorcer lentamente nossa maneira de pensar. O coração humano se acostuma com aquilo que permanece alimentando por muito tempo. Por isso, precisamos vigiar constantemente aquilo que influencia nossa mente e nossas escolhas. Os homens de Sodoma rejeitam qualquer correção. Quando o pecado domina completamente, até a verdade passa a incomodar. Eles chamam Ló de estrangeiro e rejeitam sua tentativa de impedir o mal. Isso mostra como pessoas endurecidas muitas vezes atacam quem tenta alertá-las. Ainda hoje acontece assim. Quem decide viver princípios muitas vezes será criticado, rejeitado ou pressionado. Mas permanecer firme continua sendo necessário. Ló estava percebendo tarde demais o nível de corrupção ao redor. O ambiente que parecia apenas vantajoso financeiramente agora revelava sua destruição espiritual. Nem tudo que parece bom no começo termina bem no final. Se você deseja sabedoria para não se contaminar com ambientes errados, escreva: Senhor, fortalece meu discernimento nos comentários. Versículo 10. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. Versículo 11. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Versículo 12. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Quando tudo parecia fora de controle, os anjos intervêm. Isso revela uma verdade poderosa. Deus sabe agir no momento certo para proteger aqueles que Ele deseja livrar. Ló sozinho não conseguiria conter aquela multidão. O céu precisou entrar na situação. Há batalhas que excedem a força humana e exigem intervenção divina. Os homens são feridos de cegueira, mas algo impressiona. Mesmo cegos, continuam tentando encontrar a porta. Isso mostra o nível de endurecimento espiritual. Há pessoas tão dominadas pelo pecado que continuam insistindo no erro mesmo diante das consequências. Hoje também vemos isso. Quantos continuam buscando aquilo que destrói sua própria vida? Então vem o aviso urgente: tira-os fora deste lugar, antes do juízo. Deus oferece saída. Esse é o coração misericordioso do Senhor. Ele alerta antes da destruição. Ele chama antes do colapso. Talvez Deus esteja tentando tirar você de ambientes, hábitos ou caminhos que parecem normais agora, mas que futuramente trarão dor. O livramento de Deus nem sempre parece confortável, mas sempre é necessário. Quem escuta os alertas do céu evita tragédias na terra. Se você deseja ouvir a direção de Deus para a sua vida, escreva: Senhor, me guia nos comentários. Versículo 13. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Versículo 14. Então saiu Ló, e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. O aviso agora é claro: Sodoma seria destruída. O pecado havia alcançado um nível tão profundo que o juízo chegaria sobre a cidade. Mas antes da destruição, Deus envia um alerta. Isso mostra novamente a misericórdia divina.
O Senhor não age sem antes dar oportunidade de saída. Ló então tenta avisar sua família. Ele fala com urgência, tentando salvar aqueles que amava. Porém, seus genros não levam a sério. Para eles, parecia exagero, loucura ou brincadeira. Quantas vezes pessoas ignoram avisos espirituais porque tudo aparentemente continua normal? Esse é um dos maiores perigos. Achar que porque nada aconteceu ainda, nunca acontecerá. Muitos só percebem o valor de um alerta quando já é tarde demais. Também vemos aqui o peso do testemunho. Talvez os genros não conseguissem enxergar em Ló firmeza suficiente para acreditar completamente em suas palavras. Isso nos lembra que nossa vida fala tão alto quanto nossa mensagem. Ainda hoje Deus continua chamando pessoas para saírem de caminhos perigosos. O problema é que muitos confundem misericórdia com permissão para continuar errando, se você deseja sensibilidade para ouvir os alertas de Deus. Escreva "Eu quero ouvir tua voz" nos comentários. Versículo 15. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Versículo 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. Mesmo diante do perigo evidente, Ló demora. Isso é impressionante. Quantas vezes pessoas sabem que precisam sair de certas situações, mas continuam adiando? O coração humano cria apego até por ambientes que fazem mal. Ló estava sendo chamado para o livramento, mas ainda hesitava. Talvez por medo, apego, conforto ou dificuldade de abandonar tudo o que construiu ali. E então vemos uma das frases mais lindas do capítulo, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Deus pega Ló pela mão. Isso mostra que existem momentos em que a misericórdia divina nos arranca de lugares onde sozinhos talvez nunca conseguiríamos sair. Quantas pessoas hoje estão vivas porque Deus interferiu antes que fosse tarde? Livramentos que nem perceberam completamente. Nem todo cuidado de Deus vem em forma de conforto. Às vezes vem em forma de ruptura, perda, mudança ou saída forçada. Mas aquilo que parecia duro no momento depois se revela proteção. Talvez Deus esteja tentando te mover para longe de algo que sua emoção ainda insiste em segurar. Confie, o céu vê perigos que os olhos humanos não conseguem enxergar. Se você reconhece a misericórdia de Deus na sua vida, escreva "A tua misericórdia me alcançou" nos comentários. Versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Versículo 18. E Ló disse-lhe: Ora, não, meu senhor. Versículo 19. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. Engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal, e eu morra. Depois de ser retirado da cidade, Ló recebe uma ordem clara: não olhe para trás. Isso era mais do que um movimento físico. Era uma decisão espiritual. Quem deseja viver o novo de Deus precisa parar de alimentar saudade do que ficou para trás. Mas mesmo após o livramento, Ló ainda negocia. Deus manda ir ao monte, porém ele pede outro caminho. Isso mostra como o coração humano muitas vezes quer segurança sem total obediência. Quantas vezes fazemos o mesmo? Queremos o cuidado de Deus, mas tentando manter parte do controle nas próprias mãos. Ló reconhece a misericórdia divina, mas ainda tem medo de obedecer completamente. O problema é que medo e apego podem atrasar processos importantes. O Senhor estava oferecendo proteção, mas Ló ainda pensava segundo suas limitações humanas.
Talvez Deus esteja te chamando para um lugar mais alto espiritualmente. Mas o medo está tentando te prender ao que parece mais confortável. Nem sempre o lugar mais seguro será o mais confortável. Às vezes, crescer exige deixar para trás aquilo que parecia familiar. Se você deseja coragem para obedecer completamente a Deus, escreva "Eu não vou olhar para trás" nos comentários. Versículo 20. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena, para que minha alma viva. Versículo 21. E disse-lhe: Eis aqui tem Rota aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Versículo 22. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Ló pede para fugir para uma cidade pequena chamada Zoar. Ele ainda tenta escolher um caminho que pareça menos difícil, mais próximo e mais confortável. Isso revela algo muito humano. Muitas vezes queremos escapar da destruição sem nos afastarmos totalmente daquilo que nos prende. Mesmo assim, vemos novamente a misericórdia de Deus. O Senhor permite a ida para Zoar e preserva aquela cidade por causa de Ló. Isso mostra que Deus continua cuidando até de pessoas cheias de limitações, medos e inseguranças. Porém, o texto também traz urgência. Apressa-te. Existem momentos em que não podemos demorar. Quando Deus dá direção, adiar pode ser perigoso. Quantas pessoas sabem exatamente o que precisam abandonar, mudar ou decidir, mas continuam esperando o momento ideal? O problema é que algumas oportunidades têm tempo. O céu estava esperando Ló sair para que o juízo começasse. Isso revela algo profundo: a misericórdia de Deus ainda segura muitas coisas enquanto pessoas estão sendo chamadas ao arrependimento. Talvez hoje Deus esteja te dando mais uma oportunidade de mudança. Não desperdice o tempo da misericórdia. Se você deseja coragem para agir sem demora, escreva "Hoje eu decido mudar" nos comentários. Versículo 23. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. Versículo 25. E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. O juízo finalmente chega. O que durante muito tempo parecia estabilidade desaparece rapidamente. Isso nos lembra que nada construído longe de Deus permanece para sempre. Mas no meio dessa cena existe um detalhe marcante. A mulher de Ló olhou para trás. Ela havia saído fisicamente de Sodoma, mas emocionalmente ainda estava presa àquele lugar. Quantas pessoas fazem o mesmo hoje? Até deixam certos ambientes, hábitos ou relacionamentos, mas o coração continua preso ao passado. Olhar para trás naquele momento representava apego, saudade e dificuldade de confiar totalmente no futuro preparado por Deus. O problema não era apenas virar o rosto. Era não conseguir soltar aquilo que precisava ficar para trás. Existem coisas que Deus manda abandonar porque sabe que continuar preso a elas destruirá nosso futuro. Mulher de Ló se transforma em estátua de sal parada no caminho entre o passado e o novo. Talvez essa seja uma palavra para alguém hoje. Pare de alimentar saudade daquilo que Deus já mandou deixar. O futuro não floresce em corações presos ao passado. Se você decide seguir em frente sem olhar para trás, escreva "Meu futuro está em Deus" nos comentários. Versículo 27. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Versículo 28. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina. E viu, e eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. Versículo 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina,
lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Versículo 30. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Depois de insistir tanto para permanecer em Zoar, Ló acaba indo justamente para o monte, lugar que Deus havia indicado desde o começo. Isso revela uma verdade importante. Muitas vezes gastamos tempo tentando fugir da direção certa, mas no final percebemos que Deus sabia exatamente o melhor caminho. O medo agora domina Ló. Antes ele temia sair de Sodoma. Depois teme permanecer em Zoar. Quem vive longe da paz de Deus acaba sendo controlado pela insegurança. A caverna representa isolamento, consequência e sobrevivência emocional. Aquele homem que antes vivia cercado por riquezas e cidades agora está escondido em um lugar escuro. Ambientes errados podem destruir lentamente nossa estabilidade interior. Mesmo salvo do juízo, Ló ainda carregava marcas profundas da vida em Sodoma. Isso mostra que livramento não elimina automaticamente consequências emocionais e espirituais. Muitas pessoas querem sair da dor, mas não permitem que Deus cure aquilo que ficou dentro delas. Talvez você também esteja vivendo momentos de medo, confusão ou solidão depois de batalhas difíceis. Receba isso. Deus não quer apenas te tirar do perigo, Ele quer restaurar sua alma. O Senhor não trabalha apenas em resgates. Ele trabalha em reconstruções. O Senhor não trabalha apenas em resgates. Ele trabalha em reconstruções. Versículo 31. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Versículo 32. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. As filhas de Ló agora tomam uma decisão marcada pelo medo, desespero e influência do ambiente em que cresceram. Mesmo fora de Sodoma, Sodoma ainda estava dentro delas. Isso revela uma verdade forte. Sair fisicamente de um lugar não significa transformação interior automática. Anos vivendo em um ambiente corrompido afetaram a forma de pensar daquela família. Quando princípios são constantemente expostos à escuridão, a consciência começa a se deformar. O medo do futuro leva as 2 a acreditarem que precisam resolver tudo pelas próprias mãos, sem confiar em Deus. Quantas vezes pessoas fazem escolhas precipitadas porque o medo fala mais alto que a fé? O desespero sempre tenta acelerar decisões perigosas. Também aprendemos aqui que traumas, ambientes e exemplos influenciam gerações. Por isso é tão importante vigiar aquilo que permitimos entrar dentro da nossa casa e da nossa mente. O pecado nunca afeta apenas um momento. Ele cria marcas que podem atravessar anos. Mas mesmo em capítulos difíceis da Bíblia, existe aprendizado. Deus mostra as consequências de caminhos errados para nos ensinar a buscar direção, cura e transformação verdadeira. Se você deseja romper ciclos e viver transformação verdadeira, escreva "Deus muda minha história" nos comentários. Versículo 33. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita, e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Versículo 34. E sucedeu no outro dia, que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite. E então entra tu. Deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. O pecado quase nunca permanece isolado. Quando não é confrontado, ele tende a se repetir e crescer. O que começou como uma ideia desesperada rapidamente se transforma em continuidade. Isso mostra como decisões tomadas sem direção de Deus podem abrir portas para consequências ainda maiores. Também vemos aqui o papel perigoso da insensibilidade espiritual. Ló estava embriagado, inconsciente daquilo que acontecia ao seu redor.
Quantas pessoas hoje também vivem espiritualmente distraídas, sem perceber os riscos e armadilhas que estão se aproximando? A Bíblia não esconde falhas humanas. Pelo contrário, ela mostra com sinceridade os efeitos destrutivos de escolhas erradas para nos alertar. Existe ainda uma lição profunda sobre influência familiar e emocional. Aquela família havia passado por medo, perda, destruição e isolamento sem cura interior. Feridas não tratadas podem gerar decisões perigosas. Por isso Deus não quer apenas tirar pessoas da dor. Ele deseja restaurar pensamentos, emoções e identidade. Talvez você carregue marcas do passado, traumas ou ambientes que afetaram sua visão da vida. Mas sua história não precisa terminar nas consequências do que viveu. Deus ainda transforma destinos. Se você deseja cura emocional e renovação espiritual, escreva: Senhor, transforma minha mente, nos comentários. Versículo 35. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor, e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Versículo 36. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. Versículo 37. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até ao dia de hoje. Versículo 38. E a menor também deu à luz um filho, e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Gênesis 19 termina mostrando como decisões tomadas em meio ao medo, confusão e distanciamento de Deus podem gerar consequências que atravessam gerações. As escolhas daquela noite não ficaram apenas naquele momento. Delas nasceram povos que mais tarde apareceriam repetidamente na história bíblica, em conflitos e oposições contra Israel. Isso revela uma verdade séria. Nossas decisões nunca afetam apenas o presente. O pecado promete solução rápida, mas normalmente produz dores mais profundas no futuro. Ao mesmo tempo, esse capítulo inteiro mostra algo poderoso sobre Deus. Mesmo em meio ao caos humano, sua misericórdia continua presente. Ló foi salvo pela graça e pela intercessão de Abraão. Isso nos lembra que Deus ainda alcança pessoas imperfeitas, quebradas e cheias de falhas. Gênesis 19 não é apenas uma história de destruição. É também um alerta sobre ambientes errados, escolhas perigosas e a necessidade de obedecer à voz de Deus antes que seja tarde. Quem brinca com Sodoma acaba ferido por Sodoma, mas quem ouve a voz de Deus encontra caminho de livramento. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva: Eu escolho obedecer a Deus nos comentários. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa entender que ainda existe saída, transformação e misericórdia da parte de Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal Deus Meu Refúgio Diário, porque todos os dias temos uma palavra de fé para fortalecer o seu coração. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Até o próximo devocional.